Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Livro de Isaías 55, versículo 6 até o versículo 13. O versículo 6 começa assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torne, mas regra a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá faia. Em lugar de salsa crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome. O Senhor que é Deus vivo, santo, imutável, um Deus eterno e soberano, um Deus magnânimo, um Deus que tem nos guardado com Tua destra, um Deus fiel para com Teu povo, um Deus que nos dá da Sua misericórdia e que tem nos protegido com Teu infinito amor. Eu te peço, meu Deus, uma unção para ministrar a Tua palavra. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu li aqui uma passagem no livro de Isaías. Uma passagem, um texto bíblico muito precioso para a vida cristã. Uma vez que todos nós, em qualquer circunstância, somos dependentes da Sua promessa, somos dependentes da promessa de Deus. E Deus tem nos guardado e tem nos mostrado por meio das Escrituras o caminho que devemos prosseguir. Deus tem nos feito promessas, e a partir das promessas de Deus, a partir dessas promessas, Ele nos mostra que não há um meio
para alcançarmos a salvação se não for por meio dele. Necessitamos, portanto, amados irmãos, necessitamos entregar a nossa vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a nossa salvação seja efetuada por Deus, para que venhamos ter vida, que a nossa vida seja guardada e protegida, que nós venhamos ter a convicção, esta convicção de que a nossa salvação será fortalecida por aquilo que Deus tem prometido em sua bendita palavra. O caráter de Deus, mediante a sua promessa, é de proteger. As promessas de Deus são um ato da sua própria vontade. Ao lermos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, veremos ali que, ao homem ter pecado contra Deus, ele foi sentenciado ao juízo divino. Foi sentenciado por causa da rebelião humana. Mas há também o registro da primeira promessa de Deus, registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que continua sendo válido mediante a salvação. E essa salvação foi desenvolvida por toda a Bíblia, por toda a palavra de Deus. Deus renovando a sua promessa de que enviaria alguém que viesse a executar a sua vontade, que viesse trazer a consumação da salvação. E quanto a essa consumação teve, foi por meio de Cristo Jesus, foi por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Foi no Calvário, como um ato soberano da sua própria vontade, que Deus determinou em Cristo a redenção de todos os seres humanos. Esta promessa nós vemos também no livro de Salmo 14, verso 2 e 3, Salmo 53, versículo 1 até o versículo 3, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 12, e também o versículo 23, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ao analisar, amados irmãos, esse texto que eu li, esse texto bíblico, o profeta Isaías refere-se aos pensamentos de Deus. Ele fala que os pensamentos de Deus, veja bem, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, amados, aparece uma verdade óbvia, porém ela implica reconhecer que o plano de Deus para a humanidade vai muito além de nossas próprias expectativas. Aqui nós percebemos que as promessas divinas são muito grandes, tais como a vinda do próprio Senhor Jesus.
o triunfo da igreja sobre os poderes malignos. Nós vemos isso no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Sabemos que haverá um julgamento dos pecadores. Os pecadores serão julgados, daqueles impenitentes, daqueles que não se arrependem. Salmo 9, versículo 17. Atos 17, versículo 30 e 31. Amados, sabemos que a nossa salvação, ela é condicional em relação àquilo que nós fazemos para com Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós somos reprogramados, recriados, regenerados. Mas ali há uma necessidade que venhamos buscar a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Vemos aqui, amados, que Isaías estava preocupado, trazendo uma mensagem de esperança. Isaías falando que deveríamos buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós estamos no período da graça, e o período da graça é o período de buscar a Deus. Nós estamos no período em que a salvação é estendida para toda a humanidade. O período de invocar a Deus enquanto Ele está perto, Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim, por meio do seu Espírito Santo. Isaías convida até o ímpio a abandonar a prática da impiedade. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os pensamentos do seu coração, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandiosíssimo em perdoar. Você pode dizer, irmão Gregório, eu fiz tanta coisa errada. Será que Deus tem misericórdia de mim? O profeta Isaías deixa bem claro, deixe o caminho, abandone. Você se está praticando impiedade, abandone esse caminho da impiedade. Abandone os pensamentos egoístas, os pensamentos humanos. E converta-se. Volte-se exclusivamente para Deus. Os que anseiam desfrutar das promessas divinas devem, portanto, levar em conta as condições que Deus tem proposto a cada um. Porque nós todos estamos sujeitos para uma eternidade. Poderemos viver eternamente na presença de Deus, ou eternamente ardendo no lago do fogo e do enxofre. A escolha é nossa, meus irmãos. A escolha é sua, minha irmã. A escolha é sua, meu irmão. Você pode viver eternamente na presença de Deus. Habitar a nova Jerusalém. Habitar os novos céus e a nova terra. Ser verdadeiramente sacerdote do Deus Altíssimo. Ou viver eternamente no lago do fogo do enxofre. As promessas de Deus, amados irmãos, irá se realizar. A realização dessas promessas de Deus não está sujeita às circunstâncias, nem é limitada pela intervenção contrária.
Portanto, amados irmãos, ou o homem aceite ou não. O próprio diabo, amados irmãos, não pode impedir que as promessas de Deus se realizem na vida daqueles que aceitam a Cristo. O diabo, ele sabe, a única certeza que ele sabe que ele já está condenado. No intuito de impedir a ação de Deus, ele trabalha inconstantemente. Ele trabalha para impedir que você alcance a salvação. Mas ele não consegue impedir se você der um passo para Deus. Quando você dá um passo para Deus, Ele te abraça, te acolhe. E você passa a ser protegido por Deus. Você recebe a marca de Deus. Você é selado por Deus com um selo divino. Esse selo divino chama Espírito Santo. Deus te sela. É carimbado, você recebe o carimbo como sendo propriedade peculiar de Deus. Então Satanás, o diabo, ele não pode impedir. Ele trabalha incansavelmente para impedir que você alcance a salvação. Mas você só perderá essa salvação se você negligenciar essa salvação. Em muita ocasião, amados irmãos, Satanás tentou impedir que a promessa de Deus, que a promessa da salvação viesse a ser concretizado. Ao longo da história nós vemos isso. Mas em tudo isso, Satanás fracassou. Pois nada há que possa afastar Deus do seu próprio propósito. Meus irmãos, minhas irmãs, o profeta Isaías faz uma mensagem. Ele traz a nós a lembrança, ressaltando dos pensamentos de Deus e os efeitos que a natureza tem. Ele diz sobre a chuva, sobre a neve que desce sobre a terra. Ele fala sobre a perfeita harmonia que há na natureza, para mostrar que não há caminho de volta naquilo que Deus decidiu que irá realizar em seu pacto com o homem. Para quem são, portanto, as promessas de Deus? Amados, eu acredito que as promessas de Deus são para todos os que creem, para todos aqueles que cumprem o chamado de Deus. E quais são os requisitos para receber essa promessa? Os requisitos é a fé, amados. A promessa é para que todos venham a alcançar a salvação. Por exemplo, não se limita a um único povo específico, nem se restringe a um grupo de iluminados. Não, amados, as promessas de Deus é para todos aqueles que querem, para todos aqueles que aceitarem o sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se você que me ouve neste dia der crédito à promessa de Deus, se você arrepender e aceitar a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você será absorvido de todos os seus pecados. Você alcançará a redenção de Deus
em Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário irá atingir a tua vida. As promessas, elas são individual, sim. São os que foram chamados por Deus. A salvação, ela é individual. Mas o resultado, ele ultrapassa a próprio indivíduo. Nós vemos no caso de Noé, de Abrão, de Ana, de Raabe, tantas outras pessoas que tiveram uma relação com Deus, que tiveram o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o versículo 40, onde aparecem os nomes destes heróis da fé, onde uma única pessoa aceitou a promessa de Deus, mas a sua geração foi abençoada, foi agraciada, devido à fé que eles exerceram. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se você tem promessa, se Deus prometeu que vai te abençoar, essa promessa, ela é válida, ela continua valendo, ela não foi invalidada. Hoje Deus, Ele pode cumprir a promessa em tua vida. Deus, Ele é grande em benevolência, Ele é grande em misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, a promessa era no início para Israel. A promessa de Deus era no início somente para o povo de Israel, mas ela se estendeu para cada um de nós. E nós somos dependentes da promessa de Deus. E a promessa de Deus vai se concretizar, queira o homem ou não, queira o inimigo ou não. Ele não pode impedir a promessa de Deus de se realizar na sua vida. Somente você, somente eu, com aquilo que nós viemos fazer, podemos impedir o agir de Deus em nossa vida. Somente nós podemos negligenciar as promessas de Deus. Porque quando Deus diz que os seus pensamentos são maiores do que os próprios pensamentos do homem, que o caminho dele é mais alto do que o caminho do homem, então ele vai concretizar. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Provavelmente estarei falando amanhã mais um pouco sobre a promessa de Deus para a igreja, mas isso fica para amanhã. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras, por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, falando da tua promessa, falando do tempo da graça, do tempo em que nós devemos buscar a tua presença. E por isso eu te glorifico e te louvo, te dou graça, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.